Segundo o site UOL, Marcos Paulo tá na mira. Mira de algum time de fora? Não, na mira do Fluminense para ser vendido. Bem, a informação que eles trazem, a gente vai comentar isso aqui no Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Hoje é dia 9 de abril de 2020, quinta-feira, pré-Páscoa, nós estamos perto da Páscoa, e você vai deixando o seu like aqui embaixo, vai se inscrevendo aqui no canal e vai assistindo o vídeo, dando aquela moral pra gente, beleza? Vamos embora. Bem, notícia, como eu falei, é do portal UOL, de que Marcos Paulo pode realmente ser vendido neste ano. E não só que ele pode, que eu sempre brinco aqui, o Gabriel Amaral pode ser o técnico do Fluminense, né? Afinal de contas, é só eles convidarem que eu aceito. Mas que essa possibilidade de vender Marcos Paulo agora, ainda nesse ano, é vista com bons olhos pela diretoria do Fluminense, não só vista com bons olhos, né? Por causa do problema do contrato. É vista quase como necessária, por dois motivos muito importantes. Primeiro deles, a questão do tempo de contrato. Eu comentei isso quando falei aqui de todos os contratos do Fluminense. Se você não foi lá ver esse vídeo, eu sei, porque o vídeo não tá com o número de visualizações tão alto, então você tá vendo aqui, que Marcos Paulo é um jogador que só tem contrato até o meio do ano de 2021 e que, muito provavelmente, não terá o seu contrato renovado pelo Fluminense. Porque o Fluminense não quer? Não, porque Marcos Paulo não quer. E de certa forma, bem, ele fez um contrato longo. Eu sempre deixo, ai nossa, que insatisfação, olha só que falta de amor ao clube, etc. Eu sempre destaco isso aqui, não cobre amor ao clube de jogador, né? Não tem que se cobrar isso. O jogador é profissional, ele assinou um contrato, o tempo em que ele está no Fluminense está jogando bem, foi um dos grandes salvadores do rebaixamento do ano passado. E, bem, ele pode ou não renovar o contrato. No momento, a situação que a gente tem é de um contrato até o meio do ano que vem. Marcos Paulo é um jogador que chamou atenção, como eu falei no ano passado, tanto que chegou uma proposta da Europa, uma proposta do futebol russo, de 7 milhões de euros. Na época, dava ali pouco mais de 30 milhões de reais. Hoje em dia, 7 milhões de euros deve estar dando 1 trilhão de reais já. Mas fora a brincadeira, 7 milhões de euros hoje em dia está dando mais ou menos os 40 milhões de reais. O Fluminense achou a proposta muito baixa, o próprio jogador também não queria ir para o futebol do leste europeu, um futebol com um nível um pouco mais abaixo, uma visibilidade menor, etc. Então ficou meio que ali acordado de não aceitar essa proposta, tanto o Fluminense quanto o jogador preferiram isso. Bem, esse é o primeiro motivo, a questão do contrato. Cada dia que vai passando, vai ficando mais difícil para o Fluminense não aceitar propostas, porque, primeiro, por causa dessa questão do contrato, afinal de contas, se eu sei que o contrato do jogador termina daqui a 6 meses, né, vamos dizer, num cenário no final do ano, para que eu vou oferecer 25 milhões agora de euros se eu posso esperar 6 meses e negociar direto com ele? Não tem necessidade, né? Esse é o pensamento do clube europeu. E o segundo ponto, que é o segundo que influencia bastante, é a necessidade do Fluminense de vender um jogador dessa forma, né, desse naipe. Marcos Paulo é hoje talvez uma das maiores promessas da base do Fluminense no time profissional, ao lado de Miguel, que é outro que foi citado numa reportagem do Netflix, que o Fluminense também pensa em realizar a venda logo agora, porque Miguel teria o benefício de poder realizar a venda, receber uma parte do dinheiro e só levar Miguel lá pra fora. Miguel tá com 16, possivelmente em 2022, né? Depende de qual janela que seja. Ele faz 17 nesse ano, né, em 2020, faria 18 em 2021 e iria possivelmente no final do ano de 2021 para 2022. Então seria uma forma do Fluminense conseguir dinheiro, mas ainda continuar com o jogador. No caso de Marcos Paulo, o problema principal do Fluminense, e até no caso de Miguel também, mas como o de Marcos Paulo tem essa questão também de contrato, né, que está vencendo o próximo, o caso é mais grave porque falta dinheiro no Fluminense. O balanço que seria divulgado acabou não sendo divulgado porque ele vai ter que ser refeito, não pôde ter a votação e etc. Previa que o Fluminense precisaria vender 70 milhões de reais em jogadores no ano de 2020 para poder fechar a conta. Isso considerando um ano normal.
Não sei agora como vai ficar com um déficit de receita de bilheteria, com déficit de receita de sócio-torcedor, com déficit de receita de patrocínio e tudo mais, né? A gente não sabe ainda como vai ficar o ano do Fluminense. Mas o fato é, o Fluminense abriu este ano pensando que precisa vender 70 milhões de reais. Se eu não estou enganado, e possivelmente não estou, a não ser que sejam valores muito, muito, muito pequenos, o Fluminense tem um total, nesse momento, arrecadado desses 70 milhões de R$0. A não ser que tenha vendas ali de 500 mil reais ou parcelas entrando agora, a gente não tem noção, mas de qualquer forma é um valor ínfimo, perto desses 70 milhões. O Fluminense esse ano não está conseguindo fazer o que fez no início do ano passado, por exemplo, com Ibanez muito rápido, vendendo Ibanez acho que ali por 15 milhões de reais, se eu não me engano, vendendo jogadores medianos para bom, né, que vai para um time da Europa, por exemplo, como o Ibanez foi para o Atalanta, por uma quantidade de dinheiro abaixo do que o jogador realmente valeria se estivesse em outro clube, mas ainda assim uma quantidade de dinheiro considerável. Esse ano não teve ninguém no Fluminense assim. Não teve nenhum garoto da base sendo vendido por 15 milhões de reais lá para fora. Ou seja, a esperança de arrecadar esse dinheiro todo teria que vir de um desses dois garotos, que é quem mais o Fluminense tem para mostrar nesse momento. Tanto Miguel quanto Marcos Paulo. Lembrando que os outros jogadores que são destaques do time do Fluminense não seriam o ideal que a gente vendesse. Eles não vão valer o quanto a gente quer. Eles valem mais jogando bola, conseguindo pontos pra gente, do que sendo vendidos. Um exemplo claro disso é Evanilson, né? Já que o Fluminense não tem a total porcentagem do jogador, ou seja, uma venda, o Fluminense não entra o dinheiro todo. Isso é importante destacar também com o Marcos Paulo e com o Miguel. O Fluminense tem nesses, eu não cheguei a pesquisar isso, mas assim, se não tem 100% deles, tem 90%, acho que Miguel, na renovação que ele fez mais recente, o jogador acabou ficando com uma parte do seu percentual, mas o Fluminense tem assim, vendendo por 10 milhões, o Fluminense fica pelo menos com 9 milhões de reais. Então, óbvio que eu não estou sugerindo vender por 10 milhões, né? Então, assim, de qualquer forma, são dois jogadores que estão prontos para ser vendidos. Qual o problema? Provavelmente não vai ter janela no meio do ano de transferência para a Europa. Mesmo que tenha, o time europeu não está querendo desembolsar um dinheiraço assim para poder, nesse momento que ele está até com dificuldade de pagar salário, né? Mesmo os grandes times europeus têm dificuldade, né? Sem ter jogo, sem ter receita de bilheteria, sem ter receita de TV e etc. E com salários astronômicos, malucos, que eles pagam lá fora. Então, assim, o mercado provavelmente vai ser muito menos aquecido que o normal e o Fluminense precisando vender jogador, talvez estão falando um tanto de sistema de saúde em colapso, talvez a gente veja um clube em colapso, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser o projeto da diretoria. Eu sempre falo aqui que é importante a gente tentar ver todos os cenários antes de entrar criticando igual doido, até porque é o que eu tô falando. Precisa vender. Nesse momento, projetou-se um ano para 70 milhões de reais de venda. Se você quer criticar o problema no cerne, vai criticar por que precisou de 70 milhões de reais de venda, né? Porque quais são os outros gastos que estão fazendo ter 70 milhões de venda. Mas bem, com a merda já feita, é brabo, mas precisa entrar dinheiro. E aí, vai aceitar qualquer coisa por Marcos Paulo? Ou vai tentar segurar o jogador, tentar renegociar a dívida e ajeitar uma coisa ou outra para tentar vender melhor no futuro? É complicado, mas a gente tem que aguardar a solução boa ou ruim encontrada pela diretoria do Fluminense. Para mim, o ideal nesse momento era o quê? Renova com o Marcos Paulo e não vende. Mas aí como é que vai pagar as contas? É um negócio complicado, né? Enfim, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!